Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um PDEcast. Eu sou a Alice Castro e eu estou aqui com a Débora Mendonça. Tudo bem, Débora? Tudo ótimo, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui e vamos conversar sobre um assunto que aflige tantos empresários, né? E no final eles nem sabem por que as coisas são como são e como sair dessas situações assim que não era o que se esperava quando se montou a empresa. Pois é. E o nosso assunto de hoje é sobre os níveis gerenciais, as responsabilidades das lideranças, né? Então, a gente sabe que dentro da organização existem várias responsabilidades, é uma escadinha ali da hierarquia e que tem liderança em vários níveis. Então, eu convidei a Débora, que tem uma experiência gerencial, a Débora que hoje trabalha desenvolvendo líderes, para a gente bater um papo sobre isso, sobre como saber e como redistribuir ou organizar, né, as tarefas, responsabilidades em cada nível gerencial. Débora, conta um pouquinho para a gente qual que é a sua história com esse tópico, né, e por que foi o teu tópico escolhido para o nosso PDEcast de hoje. Então, essa história é a minha história e foi o que me fez mudar a minha carreira e me tornar consultora para que outras pessoas não passassem por tudo que eu passei. Eu trabalhei quase que toda a minha vida em pequena empresa, especialmente eu passei em torno de 15 anos, acho que eu tenho que atualizar meu cálculo, mas foi entre 14 e 16 anos que eu passei numa empresa familiar do ramo de alimentação e eu passei por vários setores naquela empresa, comecei como atendente de delivery, aquela pessoa que fica no telefone anotando pedido, e no final eu cheguei a gerente, passei por auxiliar administrativo, enfim, foi toda uma carreira que eu passei lá dentro. E em relação aos níveis gerenciais, hoje eu sei que foi a minha principal dor, porque quando eu comecei, deixa eu começar do início, né? Quando eu comecei, eu era atendente, fazia faculdade, trabalhava só final de semana nessa época e recebi um convite para cobrir as férias do gerente. Alguém precisava cobrir as férias do gerente, porque o gerente precisava, enfim, depois de mais de 5 anos sem férias, ele precisava tirar férias. Então, eu recebi o convite para passar um mês substituindo. Eu aceitei, não sabia nada, confiei no treinamento e eu tive 15 dias de treinamento. E esses 15 dias de treinamento não era nada sobre gerente. Eu recebi treinamento sobre como fazer pedido no fornecedor, o que eu tinha que conferir e, principalmente, abertura e fechamento de loja e tomar cuidado com aquelas pessoas, por exemplo, tá vendo aquela pessoa ali, aquela pessoa meio folgada, você não pode dar muita trela para ela e tal. Esse foi meu treinamento. Sim. Uma ficha criminal dos colaboradores. Exatamente. E depois desses 15 dias eu fiquei sozinha. E aí, quando você vira gerente, você só sabe que você é responsável, né? Você não sabe exatamente o que você tem que fazer em relação a todas essas responsabilidades. Então, eu virei um cachorro farejador. Eu ficava todos os dias olhando todos os cantos da empresa procurando problemas. Se tinha alguma coisa no lugar errado, se tinha alguém que estava sentado no chão jogando seu celular ao invés de estar trabalhando, se tinha um produto fora do padrão visual, que não era nada formal da empresa, e passava um dia procurando problema e lidando com os problemas que apareciam. Porque como você só não se antevia, né? Eu não sabia quais eram as causas dos problemas, os problemas simplesmente pipocavam atrás de mim, assim, me dando um susto. Então, o meu dia a dia era esse. E eu vivia comendo doce, porque eu ficava tão frustrada, porque eu sabia que eu não conseguia fazer um bom trabalho, que eu não tinha, na verdade, nenhum controle sobre essa mudança que eu poderia causar, que eu vivia frustrada e eu comia doce. Eu comia doce, inclusive, numa colherzinha de café, que é para ele demorar bastante para não acabar, porque senão eu ia engordar. Então, era doses homeopáticas de doce para manter a dopamina, mas para não engordar. Caramba! E chegava os meses passando, assim, depois desse mês que passou as férias do gerente,
Eu estava louca para pular no pescoço dele. Papai, graças a Deus, acabou isso. Volta aqui para o seu cargo, que eu vou voltar para a minha insignificância. E ele foi demitido. E quando ele foi demitido, eu fiquei, por que raios o meu amigo, que também é amigo do dono, de infância, foi demitido? E eu perguntei isso para o dono, né? E a resposta que eu tive é, em time que está perdendo, a gente troca o técnico. Ou seja, nada mais grávido. E eu fiquei meia hora de relógio, cobrando ele, tentando desengravidar que raios que ele queria dizer com isso. Por quê? A única pouca coisa que eu sabia foi o que aquele técnico ruim tinha me ensinado. Então, como que eu ia fazer um bom trabalho? Eu sempre fui muito movida a resultado, eu já ficava muito frustrada porque eu sabia que eu tinha muita coisa para aprender. E a única pessoa que tinha me ensinado alguma coisa tinha saído porque não estava boa. E eu não tive essa resposta. Como é que você não teve a resposta? E como é que você se sentiu nesse momento, assim? Porque eu imagino que as pessoas que estejam nos escutando podem estar passando por isso, ou como consultores estão guiando mudanças. Como é que foi a sua sensação de saber que você estava substituindo, né, uma pessoa que não estava entregando resultado e que a única informação que você tinha de como substituir foi essa pessoa? Que você consegue lembrar, assim, o que estava te batendo ali de emoção? Eu lembro do dia inteiro. Eu lembro do momento em que o dono falou no telefone, você sabe que ele não vem mais, né? Aí eu, oi? Aí ele desligou o telefone, eu saí correndo atrás do telefone quando eu cheguei, que eu estava no caminho, para perguntar que história é essa que você vai voltar? Ele me mandou embora ontem. Eu, por quê? Não sei. Aí, quando o dono chegou, eu fiquei, por que você mandou ele embora? Aí ele me deu essa respostinha, aí eu ficava apertando, sabe? Mas por quê? Eu preciso entender, eu preciso saber o que ele fez de errado para eu também não poder, não fazer e tal. E ele bufava. Não sei, ele não queria dizer. E no final, eu que lute, né, sozinha, voltei para o meu dia a dia. Aí você ficou gerente. Fiquei gerente, comendo doce e procurando problema. Seguiu ali com o farejador. Começa a perceber que as pessoas te estudam muito e não tem a menor ideia também do que você tem que fazer. Então, elas acham que você não faz nada. Até porque quando você não sabe muito o que você tem que fazer, você fica meio parado mesmo, né? Então, eu comecei a fazer tarefas operacionais. Eu comecei a limpar freezer, eu comecei a descarregar caminhão. Teve uma vez que um cliente olhou para minha cara e falou, tem certeza que você é gerente? Porque eu não tinha como resolver o problema dele, que era um barulho que estava acontecendo no salão, que foi de um cliente que foi autorizado a fazer esse barulho, e estava fora do meu controle, e a minha imagem era de atendente ainda, de delivery. Então, ele ficou fazendo essa pergunta, eu falei, ele tem razão, eu preciso me montar como gerente. Então, eu passei a trabalhar de salto 9. E eu descarregava caminhão de salto 9. Você sabe, eu carregava caixa de carne de salto 9. Por quê? Porque eu era gerente, a gerente tinha que trabalhar, ninguém podia dizer que eu não estava fazendo nada, porque eu tinha que ter moral para cobrar das pessoas, entendeu? Então, esse era o meu pensamento super míope, super limitado, e que no final, quando chegava no final do mês, e eu recebia a reclamação de que não estava tendo resultado, eu não sabia absolutamente nada que queria dizer esse não estamos tendo resultado. A única coisa que eu sabia é, o saldo do bancário está vermelho. Eu não tinha a menor ideia do que isso queria dizer, o que passava por aquela conta bancária ali e como eu poderia fazer para resolver. E depois de tudo isso... nessa situação, você entendia que descarregar a caixa de salto 9 era o teu papel, era o que você tinha que fazer. E de alguma forma isso ia te dar resultado. Então, eu entendi que eu tinha que ser exemplo. Foi a única coisa. Foi o que me levou a chegar lá. O que me fez com que eu fosse a primeira mulher a ser cotada para virar gerente numa empresa super patriarcal, super até um pouco machista, porque tinha diferença de salário entre homem e mulher e tudo mais, foi essa minha proatividade, o fato de eu procurar sempre alguma coisa, de eu resolver os problemas. Eu era a técnica do computador, eu era a pessoa que sabia resolver um problema, eu era aquela que corria para resolver alguma coisa. Então, era esse exemplo que me fez chegar lá. Então, eu repeti o padrão. Eu fui continuando a ser exemplo.
E como tinha muito descrédito, porque eu era mulher, era uma equipe de em torno de 30 homens. Tinha eu e mais uma mulher na época em que eu fui promovida. E eu tinha que falar, não, mulher não é esse bicho frágil. Eu tenho que provar para eles que eu sou tanto quanto. Então, eu lavava frita com espátula, assim. E com sabe? salto alto. De salto e maquiada, bebê. Sim. E aí, em que momento que você descobriu o que era o dar resultado? Ou nunca descobriu? Você chegou a acessar essa informação lá dentro? Alguém te trouxe isso? Porque tu estava ali nessa supervisão, né? Eu não descobri. Eu saí de lá 1 ano e meio depois, quando eu descobri que eu tinha uma diferença salarial entre os outros gerentes da outra loja. E que o extra, o por fora deles, era o dobro do meu, mesmo nessa outra loja tendo 2 gerentes e eu sendo a única gerente daquela loja. Por exemplo, carnaval, eu trabalhava de 10 da manhã a 2 da manhã todos os dias. E eles trabalhavam a metade. Eles podiam curtir carnaval e ganhavam a mesma coisa que eu não. E quando eu descobri isso, eu fiquei muito ofendida e saí. Nessa que eu saí, eu já estava fazendo MBA de Gestão Empresarial Estratégica, a minha graduação era de Biblioteconomia, caí um pouco de paraquedas naquele MBA, ou Providência Divina, dependendo da crença que cada um queira, né? E comecei a entender como é que funcionava uma empresa, porque eu não tinha esse conhecimento. E depois de um tempo, eu voltei para a empresa, mas na outra unidade. E aí eu já estava como auxiliar administrativo. Eu já fazia toda a parte de RH, financeiro, fiscal, todas essas burocracias, esses setores de suporte eram eu. E aí que eu fui entender que o financeiro desse cara era de caderninho, ele tinha 2 cadernos. Era um de fechamento de caixa, que o sistema poderia dar para ele, mas ele era mal alimentado, e era uma agenda com os vencimentos dos boletos. Isso aqui era todo o financeiro dele. Eu fui descobrir que a parte de contratação, os critérios anda, fala, responde, beleza, entra. Era mais ou menos assim. E aí eu fui, como eu sempre tive um relacionamento muito próximo com esse dono, né, com esse meu chefe, eu sabia que ele não era uma pessoa ruim. E aí eu descobri que a má gestão transforma pessoas boas em algozes. Eu descobri que uma pessoa que quer ser muito boa, quer ser uma boa pessoa, ela, por não saber o que está fazendo, ela pode fazer um monte de coisa ruim que vai afetar outras. E aí eu decidi que, como eu já tinha esse conhecimento e como isso tudo tinha me doído muito, eu queria trabalhar com isso. Eu queria fazer com que pessoas como ele, que são ótimas pessoas, ele é uma ótima pessoa. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Só que eu também fui muito ferida no caminho. Então, que eu transformasse essa ferida numa missão de ajudar outros empresários, que são pessoas boas também, que abriram empresas para fazer coisas, para impactar positivamente, para dar emprego e tudo mais, para que eles realmente façam um bom trabalho, para que eles não firam o mínimo possível as pessoas que estão ali junto com ele com o mesmo propósito. Então, foi quando eu entendi que aquele vazio que eu sentia todos os dias e que todas as pessoas abaixo também sentiam, porque quando eu fui promovida, é engraçado que as pessoas ficam assim, né? Que nem jacaré no rio, só com os olhinhos para fora, assim, observando para ver qual era da pessoa que chegou. E aí, por que isso? Porque elas também não têm ideia do que elas vão ser cobradas. Elas não têm ideia do que é um bom trabalho. E aí você consegue entender muito por que as pessoas endeusam o sextor e odeiam a música do Fantástico. No caso, nessa empresa não tinha isso, porque a gente trabalhava mais no final de semana, né? Eu nunca tive problema. Segundou, né? Pelo contrário, segunda era dia de folga. A gente conseguia pelo segundou. Mas a lógica é a mesma, porque você acaba ficando no pisar de ovos, que você não sabe o que você tem que fazer, você não sabe por que você é bom, por que você não vai ser bom. Você começa a perceber que os mais espertos começam a ter vantagens, porque sabem
como conduzir aquela pessoa que está perdida ali na liderança e tudo mais. Então, para uma pessoa que é comprometida, que é profissional, que gosta de trabalhar e que gosta de ver resultado, aquilo ali é um ambiente tóxico, ela não fica. E aí, para esse dono da empresa, que rala tanto, que trabalha tanto, e que está tentando fazer o melhor que ele pode, se ele não entender que existem essas diferenças de níveis gerenciais, que ele precisa estar no nível certo e fazer com que as pessoas saibam o que elas têm que fazer em cada uma nos seus níveis, ela também vai estar rodeada de pessoas que não se importam. Porque ou você para de sentir dor, ou você vai para outro lugar. Ou você aprende que ali é um lugar em que você não precisa apresentar resultado, ou você vai para outro lugar. E acontecia muito isso. Às vezes eu olhava em volta e falava, não é possível que as pessoas não estão se incomodando com isso aqui que eu estou vendo. E aí, sabe, quando o dono percebe que é um assunto super importante, ele começa fica urgente saber o que tem que fazer para resolver isso, porque é a principal dor dele. Um dono que não sabe qual é o seu papel, o seu nível gerencial, ele não sai de dentro da empresa. Ele não tem vida, ele não tem família. A família dele está magoada e largada com toda a razão de estar magoada, porque ele abandona e fica dentro da empresa mesmo porque existe aquela crença absurda de que o olho do dono que engorda o gado, né? E é um dono que não sabe qual é o nível gerencial dele, né? O que ele tem que fazer para que o gado dele realmente engorde. Então, Nessa percepção, né? Trazendo a analogia que o dono, né, da empresa que você trabalhava falou, do time que estava perdendo, troca o técnico. Você assumiu como técnica de um time que você não sabia qual era a regra do jogo, qual era o objetivo do jogo. Provavelmente você também não sabia a posição dos jogadores, porque o que você tinha de informação era com quem tomar cuidado e não, né, o papel estratégico de cada um. E aí, seguindo nessa analogia, né, para que a gente evite isso, Débora, tu acredita que começar pela regra do jogo, como você fez, né, foi fazer um MBA em gestão, né, foi se especializando na área da gestão para você entender, não, peraí, o jogo gerencial se joga assim, tem X desse lado, tem que fazer gol ali, nananana, entendendo essas regras para que você pudesse ser uma melhor técnica, né? Neste caso, você, né, é uma ajuda a desenvolver técnicos hoje, né, dentro da sua consultoria e coaching, mas e para quem, né, já não tem esse tempo, talvez, de ir fazer um curso de como é o jogo, né? O que você daria de dica, de caminho, de, né, encaminhamentos para quê? Entendemos, poxa, é importante que o supervisor saiba o papel dele, que o gerente saiba o papel dele, que o dono da empresa saiba o papel dele, né? Quais são esses papéis e como que essas pessoas podem descobrir e alinhar essa pirâmide estratégica, tática e operacional de um jeito que traga o resultado, que realmente falar a palavra resultado, como você falou, é uma palavra grávida, né? Você nunca sabe o que ela efetivamente significa, mas então que não seja assim tão subjetivo, que as pessoas entendam, porque resultado para mim pode ser diferente do resultado para você. Então, cada organização tem que ter essa estrutura, né? Mas o que você recomenda, então? Que caminho que você recomenda para que esse técnico saiba o que ele tem que fazer, que cada jogador saiba o seu papel, o que você vê que são práticas que a gente pode sugerir para os nossos clientes, que a gente pode sugerir que os consultores que estão nos ouvindo também possam aplicar, né, nas suas rotinas de atendimento, para que as pessoas não sofram como você sofreu, né, de ficar essa cobrança sobre um resultado que não sabe qual é, de dados que você nem tem a informação, né, e no fim, como você falou, né, o sanduíche da gerência, porque a equipe de baixo te cobra, a liderança de cima te cobra, e você tá ali, aquele hambúrguer que só está sendo amassado, você não tem ideia do que você tem que fazer. O que você sugere? A melhor opção é contratar uma consultoria, sem a menor dúvida. Por quê? Porque esse consultor, ele
ele tem isso como cerne do seu trabalho. Ele não vai fazer nenhuma mudança na sua empresa que não passe por isso, se essa é a principal dor sua. E quando você fala de consultoria, você fala tanto de uma transformação na empresa quanto de um processo educativo também. Então, um empresário que ele está se sentindo numa situação de escravidão, teve um empresário que eu falei uma vez, ele disse que ele não queria que a empresa dele fosse para os filhos dele, porque ele não queria que os filhos dele se tornassem escravos como ele é e como o pai dele foi. Então, essa pessoa, ela precisa entender qual é o papel gerencial. Curiosamente, quando eu falei com ele no telefone, ele falou que ele demorou um pouquinho para atender, porque ele estava descascando batata. Não era a mesma pessoa, era o mesmo ramo, mas não era a mesma pessoa. O dono da empresa estava descascando batata. E não queria que os filhos ficassem na empresa, porque ele não queria que as pessoas se tornassem escravas como ela. Sabe? É uma ligação muito direta. Você percebe como a carência de saber qual é o papel dele impactou toda a família e impacta a empresa como um todo, né? Então, isso é prioritário, é urgente, é básico e é importante que você comece a estruturar se você quiser sobreviver, não é nem se você quiser crescer a empresa. Tá certo que existe uma correlação direta entre crescimento e sobrevivência, mas não vamos nem falar em crescimento ainda, vamos falar de pagar as contas. O custo que você tem de não saber qual é o seu papel e de não exercer o seu papel, que é de estrategista, que é de desenvolver a empresa, que é de fazer estruturas, te custa muito, te custa todo dia. Nessa empresa, eu percebi que eu descobri que tinha um sistema de roubo. E eu não consegui desmantelar esse esquema de roubo, porque eu não tinha como provar. Ele confiava nas pessoas que estavam ali. E aí eu falei, você está sendo roubado. Me prova. Eu não tenho como te provar isso. Mas você está. Até que chegou um dia em que alguém, depois que eu saí, alguém falou, olha, fulano, em tal dia, em tal hora, tirou não sei quantos, não sei o que lá do estoque, botou no carro dele, está gravado na câmera. Aí eu consegui. Mas, quando você não sabe qual é o seu papel gerencial, você não cria mecanismos de controle na sua empresa. Você não sabe como é que está o seu estoque, você não sabe como é que está o seu financeiro, você não sabe o que as pessoas estão fazendo ali, porque não tem ninguém para acompanhar. E aí você é roubado, você perde dinheiro todo dia, você perde dinheiro em roubo, você perde dinheiro em desperdício, você perde dinheiro no atendimento ao cliente ruim, você perde dinheiro por não posicionar a sua marca devidamente. Então, o custo disso é muito grande. A gente está falando de custo financeiro, a gente tem que lembrar também aquele custo familiar, porque a pessoa está ali escrava da empresa. Então, olha que problema gigantesco, é uma coisa que a gente consegue resolver, que é colocar as pessoas em seus devidos lugares, fazendo aquilo que elas precisam fazer. Então, quando a gente fala em solução, a primeira coisa que eu posso falar, contrata uma consultoria, contrata alguém que sabe fazer isso, que vai fazer muito mais rápido para que você pare de perder dinheiro o mais rápido possível. E aí, quando você pensa no custo que você tem, uma consultoria não é cara. Eu costumo dizer, né, para os meus clientes da consultoria, que a hora do dono da empresa é a hora mais cara que tem na empresa. E aí, quando o dono da empresa está descascando batata, ou como gerente, né, se você divide e ele está de salto novo carregando caixa, você olha, tem alguma coisa deslocada. Por quê? Por que é a hora mais cara? Porque é a hora estratégica. É a pessoa que o chapéu que ela está vestindo, seria o chapéu do pensamento, o chapéu do direcionamento, é a pessoa que devia estar na rua fazendo novos negócios, né? Trazendo o exemplo da alimentação, que devia estar visitando fornecedores de grande porte de produtos da curva A para conseguir um desconto na proteína. Não esperando que o comprador tenha todo esse conhecimento, porque o cara não tem contato, e o dono tem o contato. E aí o dono está descascando batata e deixando um comprador estagiário para fazer compra de proteína, que é o maior gasto do restaurante. Então, são coisas que quando você começa a enxergar, o próprio dono, ele vai olhando a própria agenda, ele fala, nossa,
E aí é uma dica que eu dou para eles. Eu falo, olha a sua agenda. Primeira coisa, quer entender seu papel? Vai listando. É igual nutricionista. Você falou do doce, eu lembrei. A primeira vez que eu fui no nutricionista, ela falou, Alice, anota tudo que você come. Aí eu pensei, é fácil, eu faço 3 refeições por dia. Não sei o que. Ela, não, tudo. E aí eu fui anotando tudo. E aí tinha lá, né, a sobremesinha, ou não sei o quê. E aí eu faço a mesma coisa, Débora, com os meus clientes. Quando a discussão é o papel da liderança. Anota aí tudo que você faz. Todo dia. Assim, não deixa para anotar antes da minha reunião, não. No final do dia tu vai lá e vai, ao longo do dia anota, no final você fecha. E depois a gente vai analisar. E aí, quando você para analisar e bota numa régua de importância, a pessoa gastou 90% do tempo com coisas de importância baixíssima. Como você falou, farejando o problema. Tipo, o problema nem veio até ela, a pessoa vai procurar problema, porque tá sem ter o que fazer. Mas por que tá farejando o problema? Porque não tem na própria agenda um direcionamento do que é efetivamente importante. Porque falta essa clareza de papel. Então, não é porque a pessoa, ela... É como você falou, você não quer ser vista como alguém que não tá fazendo nada. A equipe olha para você e fica, né, como tu falou ali, do jacarezinho, olhando e falando, tá, e aí, para onde que ela tá indo? O que ela vai fazer agora? Então, se você não sabe, né, não tem um direcionamento que uma consultoria te dá, né, de qual é o teu papel, poxa, eu preciso, então, olhar minhas contas e ver onde que eu vou, com quem que eu vou negociar para prorrogar meus prazos de pagamento, para conseguir um desconto grande aqui, não sei o quê. Você põe isso na agenda, que você leve 2 horas de reunião com o fornecedor, mas você economizou 80 mil reais numa fatura, é muito melhor do que 2 horas descascando batata. Que você economizou, sei lá, 600 reais com a hora daquele funcionário que não vai fazer. Então, às vezes, as pessoas, elas ficam, mas é que eu não tenho quem faça, porque, né, se eu contrato alguém para fazer isso, tá, mas se você contrata alguém para fazer isso, você libera o seu tempo para fazer coisas que vão trazer muito mais dinheiro para o teu negócio. Então, além do custo direto, do custo familiar, existe também o custo de oportunidade, que é o que você deixa de fazer quando você está fazendo a coisa errada. Coisa errada nesse termo, né? Tipo, não é o seu papel e você está deslocado e você está perdendo de fazer o seu papel, que é desenvolver novos negócios, né? O papel do dono, do líder master ali, né? Desenvolver negócios, fazer parcerias com fornecedores, analisar, então, poxa, será que existe uma possibilidade da gente se juntar com outra rede? Vamos mudar o nosso ponto, vamos para outro lugar, vamos analisar, né, potencial, grupos que a gente pode trazer para ampliar a clientela, enfim, tanta coisa, porque a gente fala estratégico, e é muito interessante, porque tem um cliente que ele falou, Alice, todo mundo fala que eu tenho que ser estratégico, mas tem uma lista do que é ser estratégico? Porque eu não sei o que é isso. É fazer um planejamento, né? Tipo, mas o planejamento eu faço uma vez só. E aí eu pensei, nossa, realmente não, isso, ser estratégico, né, Débora, é uma palavra grávida. É uma coisa assim. Então, aí eu comecei a fazer isso na agenda. Eu falei, olha, o que você faz aqui que impacta o negócio todo? Porque a essência da palavra estratégico significa algo que impacta a empresa como um todo e que você está desenhando para um impacto presente e futuro. Então, tudo que você faz que só impacta o presente pode ser estratégico porque é o todo, mas não é tão importante porque não vai impactar no futuro. E aí a gente começou a fazer essa lista de tarefas e aí circula tudo que você fez aqui que vai impactar no futuro. E aí a pessoa vê, às vezes tem dia que não tem nada circulado na lista, porque tudo que fez foi para matar coisa do passado. Eu falei, você percebe quanto que você está só resolvendo o problema que você gerou lá atrás, porque hoje você não está plantando solução da frente. Então, se a gente, né, se a liderança fica só, né, como você falou, farejando problemas que foi criado por falta de gestão lá do passado, gente, é enxugar gelo, né? É um trabalho eterno que não dá satisfação nenhuma, porque chega uma hora que você está exausto, daí, como você falou, você começa a olhar para o salário, você começa a olhar para o que está... Né, para os problemas que estão acontecendo, que você fala, será que vale a pena? Pô, tô aqui me matando, porque parece que nunca termina, né? Você tá sempre resolvendo um problema, no teu caso ainda que foi gerado por outra pessoa, né? E a gente vê lideranças que geram os problemas, né? Hoje estão tomando decisões em cima da hora, sem considerar cenários, na emoção do desespero, que é a pior vibração para você tomar uma decisão.
né, na minha opinião, que é o desespero, porque a palavra desespero significa sem esperança, então que decisão boa que você vai tomar no futuro se a sua vibração, o seu sentimento é que você não tem esperança. Quer dizer, você já vai antecipar a morte do negócio, porque você não tem esperança que ele vai dar certo, você está desesperado. Então, é muito louco isso, né? Como que, às vezes, conceitualmente é algo distante, mas quando a gente vem para a prática, né? E aí nós, como consultoras, guiamos isso, a pessoa vai olhando a lista dela e vai caindo a ficha, que ela olha e percebe realmente tudo que eu faço aqui não é papel do dono. E é exatamente por isso que é tão importante, que é o primeira recomendação é contrate uma consultoria. Se a pessoa pensa, eu não vou contratar uma consultoria porque é caro, ela já está perdendo dinheiro todos os dias. E só se ela quiser fazer sozinha, ela vai ter que estudar o que é um organograma, entender o que é essa estratégia que é tão grávida e que a gente só entende isso depois de estudar bastante qual é a visão do negócio, o que é uma empresa, como é que funciona o mercado, como é que funciona uma estrutura dessa empresa. Não é um conhecimento que a gente pega num blog de internet. Você vai catando caquinhos até você ter algum entendimento, mas não é uma coisa que vai ser instantâneo, tipo, como é que eu faço um sanduíche? Isso você consegue fácil no canal do YouTube, você consegue fazer o sanduíche junto durante o progresso do Legal. vídeo. Você tem um tutorial. Agora, como é que você vira um empresário estratégico? Não existe nem como a gente explicar isso em uma live. A gente pode dar alguma noção, falar mas existem situações tão específicas de negócio que só uma pessoa dentro do seu negócio, entendendo como ele funciona, como são as pessoas ali, para orientar e construir essa visão estratégica do dono. Então, essa seria a minha primeira recomendação. Contrate uma consultoria, porque você já está pagando caro por não ter. Então, uma consultoria, ela não é cara. A falta de gestão, ela custa todos os dias e todos os minutos da tua vida também. Agora, se você quer fazer sozinho, a gente vai fazer também, a gente conta também como é que a gente faz aqui por alto, né? Não tem como falar com profundidade tudo que a gente leva em consideração, até porque cada mercado é um mercado, cada empresa é uma empresa. Mas a gente vai olhar o que esse empresário quer fazer com essa empresa. Esse empresário, ele quer continuar com a empresa, ele quer que a empresa cresça ou ele quer se manter pequeno, ele gosta de estar ali, ele quer continuar ali ou ele está doido para vender, está doido para fechar e voltar para o mercado de trabalho. Tudo isso vai dizer o que a gente vai fazer com essa empresa, né? Beleza, quero ficar, gosto da minha empresa, quero fazer ela crescer. Vamos conhecer a estrutura da empresa. Organograma. E aí, quando a gente faz organograma, geralmente é uma zorra total em que uma pessoa só está em 3 setores diferentes. Você tem um setor que nem existe. Por exemplo, o setor de marketing em pequena empresa costuma não existir. Às vezes, ou então se resume de 2 em 2 meses eu imprimo aquele boleto lá na gráfica e alguém distribui. Às vezes o setor de marketing é só isso. E aí você vai entendendo no organograma quais são as fraquezas daquela empresa, o que ela precisa melhorar e tomando medidas. Agora, se esse empresário chegou nesse entendimento, muito provavelmente ele tem uma visão míope de quais medidas que ele vai tomar. Então, ele precisa também de especialista que saiba como é que funciona a empresa, como é que funciona o mercado, para orientar a tomar essas decisões que ele precisa fazer para deixar a estrutura da empresa redondinha. Depois disso, entender qual é o organograma, percebeu que precisa fazer mudanças nesse organograma, vamos fazer com que as pessoas que estão nesses apartamentinhos do organograma saibam o que elas têm que fazer. Então, você precisa ter uma capacidade de comunicação e ter uma forma de comunicar que as pessoas saibam o que elas têm que fazer. Se eu tivesse recebido isso naquele momento, eu não estaria comendo doce. Não estaria. Eu teria feito muito melhor, muito bem o meu trabalho. Inclusive, depois eu tive uma outra oportunidade de chegar lá
como gerente de novo numa outra unidade, já depois de MBA feito, depois de ter passado por consultoria, recebi uma proposta de voltar, aí negociei salário, virei melhor salário da empresa e tal, e aí a gente fez um outro trabalho, né? Mas só para terminar o final feliz daquela história que eu comecei triste. Praticamente a Tieta, né? Voltando no conversível vitoriosa. Exatamente. E é legal, Débora, porque você falou, né, da estrutura, né, de estratégia, organograma, e entender, né, esse final ali das pessoas, porque quando, né, voltando à fala do dono da empresa, não está dando resultado, uma das primeiras coisas que a pessoa tem que ter é clareza do que é o resultado que ela quer, como tu falou, eu quero crescer, tá, então em quantos por cento? Eu quero aumentar a venda, quanto que você quer vender por mês? Então, muitas vezes, a liderança, ela almeja, mas ela não consegue traduzir esse desejo numa meta específica, né? E aí, quando você não tem um direcionamento também, meu Deus, se o próprio dono não consegue fazer esse direcionamento para o papel dele, imagina o resto da equipe, né? Que daí eles ficam, tá, mas a gente está aqui para quê? Né? A gente tem que entregar o quê? O que você espera da gente? Então, isso é bem importante que permeando todas essas definições, esteja sempre claro o que é o resultado, né? Como que a gente vai medir, como que a gente vai evidenciar, como que a gente vai cobrar das pessoas, porque eu fico pensando no gerente que foi demitido. Que tristeza a pessoa ser demitida, na surpresa, né? Porque, tipo, saí de férias, voltei, né? E quando você perguntou para ele por quê, e a pessoa diz, não sei. Eu acho que essa é uma das maiores decepções que a pessoa pode ter. Tipo, eu não sei o que eu fiz, e, quer dizer, ele também vai para um outro emprego atuar da forma que ele acha certo, sem saber o que ele fez de errado ou o que ele deve fazer de certo daqui para frente. Então, quando o líder ele não tem a informação ou ele não faz o papel dele corretamente, ele impacta a formação de pessoas, de profissionais, não só dentro da empresa dele, mas a carreira dessa pessoa talvez para sempre, né? Então, é uma responsabilidade que é muito caro você não fazer do jeito certo, né? É aquela boa pessoa que virou algoz. Exato. Não é por mal, mas por falta de conhecimento. Isso. Um outro problema muito comum que eu vejo de pessoas querendo fazer um organograma sozinho é que os setores operacionais ele consegue descrever bem o que ele tem que fazer. Agora, pensou no nível acima, já começa a ter aquelas frases grávidas, tipo monitorar o desempenho da equipe, evitar o desperdício nos processos. Tá, você colocou isso aí na função do organograma, mas como é que essa pessoa vai fazer isso? É a mesma coisa, no meu organograma naquela época, eu acho que era ser um bom técnico para ganhar o jogo. Beleza, que raios quer dizer isso? Então, e quando você desdobra ainda no nível mais acima, aí o dono chega no papel dele, direção. Direcionar, dirigir. É uma questão de dor, de frustração, tipo, ele descobre que ele não tem ideia do que ele tem que fazer ali. E aí, junta isso com as outras 1000 tarefas que a pessoa é bombardeada todos os dias, ela simplesmente não faz. Então, contratar uma pessoa que vai fazer esse direcionamento, essa evangelização, esse processo de educação e estruturação da empresa, para mim, é a forma mais inteligente de se fazer. Aliás, talvez seja a única forma para a maioria das empresas. Porque vai chegar um momento que a pessoa vai falar: o que eu tenho que fazer no meu cargo? Aí vai procurar na internet. Não vai encontrar alguma coisa que seja adequada, que ela vai falar, entendi, ela não vai encontrar. E aí ela vai largar aquilo, vai fazer uma outra coisa. E aquilo ali vai ficar abandonado. E aí vai acumulando. Que ela precisa realmente contratar um consultor, ela vai falar, olha, eu comecei a fazer isso há uns 3 anos atrás, deve ter em algum lugar aqui do arquivo, peraí, se eu achar, eu te mando. Aí o consultor fica, não vamos perder tempo não, vamos fazer um outro agora. E, né? É isso aí. O negócio nada assim, ó. É uma atitude muito mais inteligente. Você contrata uma pessoa que vai fazer aquilo que a sua empresa precisa, vai te dar aquilo que você precisa para atuar ali,
e vai te dar o resultado que você não tem, o resultado que você perde a cada dia, a cada hora que você está fazendo um trabalho ruim. E no final, quando tudo está terminado, você tem finalmente a certeza e o orgulho de dizer que você é um empresário. Você olha nos olhos da equipe e vê que a equipe finalmente está confiando em você, finalmente tem segurança de que está sendo guiada, que está sendo bem instruída, que está sendo desenvolvida. Você tem os seus clientes recebendo cada vez mais, você recebe cada vez mais elogios dos clientes, porque o trabalho subiu de nível. E no final você descobre que a sua empresa talvez não desse lucro antes, porque muitos não têm a menor ideia se a empresa dá lucro ou não, porque não sabe se controlar. Às vezes, está no controle de caderninho, que nem o dono da empresa que trabalhava, e não fazia ideia do que acontecia, e você sabe exatamente o que você tem que fazer para você ganhar mais tantos por cento, ou dobrar, ou triplicar daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 3, 5 anos, e você tem uma ideia de como vai ser a tua vida à frente de uma empresa, não embaixo. A empresa não vai mais pesar dessa forma. Não é mais aquela imagem do São Cristóvão, né? Carregando o mundo nas costas. Exatamente. Nossa, Débora, obrigada. Nossa, foi demais esse PDEcast. Acho que a gente conseguiu trazer, né, uma profundidade sobre um tema que é muito importante, do papel da liderança e os impactos, né, de não saber ou não exercer corretamente esse papel. Então, eu te agradeço muito a sua disponibilidade de estar aqui como nossa convidada do PDEcast. Vamos gravar mais, vamos fazer outros também. Adorei compartilhar contigo esse momento. E eu agradeço também a quem está nos acompanhando, seja pelo YouTube ou pelo Spotify. Tem muito mais de onde veio este. Acesse nossas plataformas Performance de Excelência. Nós temos muitos podcasts, conteúdos, lives, enfim, sempre falando sobre o universo da gestão, né, para que vocês possam transformar realidades a partir, né, destas informações e realmente, né, não ser os algozes, né, serem as boas pessoas que fazem o bem e transformam, né, para o bem. Obrigada, Débora. Eu que agradeço, Alice. Para mim é uma honra, um privilégio poder estar colocando a minha voz, usando o canal de vocês para colocar a minha voz na internet, para divulgar que as pessoas, que isso que dói tanto na vida das pessoas, ela tem solução, existe cura, né, para isso, e que não é uma coisa que é inatingível, está muito acessível, está muito próximo. É só a pessoa realmente ter a consciência, ter a clareza de que ela precisa ir fazer. Geralmente, o empresário é muito voltado em resultado, e isso é ótimo, a gente precisa só acertar para que esse resultado vá na direção certa. Então, se tiver alguém aqui nesse momento entendendo que está numa situação de escravo da própria empresa, porque não sabe qual é o seu papel enquanto gestor, não sabe direcionar o papel dos seus líderes que estão abaixo para que façam um bom trabalho, existe saída sim, a saída é muito próxima, a internet permite que a gente faça esse acompanhamento, inclusive online, e é chegada a hora, né, de tomar uma decisão. Toma uma decisão do que você precisa fazer para a sua empresa, se isso realmente é uma questão, isso é uma questão que ela básica, ela precisa ser resolvida, porque você já está perdendo dinheiro todos os dias. Queria te agradecer também por poder contar um pouquinho a minha história. É uma história que foi de muita dor, mas hoje em dia eu uso essa cura para um objetivo maior, e isso me faz muito feliz. E é isso. Se quiser fazer outros comigo, já está aceitado. É só dizer a data que a gente fecha a gente. Então tá bem, Débora. Obrigadão, viu? Obrigada por nos sentir dignos de contar a sua história, compartilhar conosco, e que ela seja efetivamente, além de transformadora para você, que ajude a despertar e transformar outras vidas também, né? Obrigadão, viu? Gente, até a próxima, então. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau.